Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É isso aí, vamos continuar nossa saga de física no dia a dia. E, e é isso aí, né? Fazer meu marketing aí, né? Lembrando, aulas particulares, temos os cursos de astronomia, matemática avançada, matemática financeira, matemática básica, matemática para concurso, né? E temos aí também o cursinho à noite rolando aí. Hoje, né, especialmente teve uma correção aí da Unicamp primeira fase, e é isso que a gente vai fazendo aí ao longo do nosso trajeto aí, tá? Não é porque eu falo de física conceitual que eu não sei fazer contas, tá, pessoal? Porque eu tô falando que é mais fácil, né? Porque às vezes o pessoal fica se assustando com conta aí, e fala, ai, física é só conta, física é só isso, mas não é, tá? No entanto, que eu tô falando de trânsito, né? Teve um pessoal até que me perguntou aí, falou assim, nossa, você também manja de trânsito, mas vocês têm que lembrar que trânsito faz parte da natureza humana, né? Uma coisa que o humano sempre consegue fazer é arranjar problema, né? Ele foca mais no problema do que na solução. Então, a gente vai pensando aí nessas soluções que o próprio mundo moderno acaba trazendo aí pra gente, tá? Uma das coisas que hoje eu vou falar para vocês, né, a pergunta aí, né, da nossa entrada, do nosso vídeo, né, o que são acidentes fantasmas, né, e o que são ondas de choque e ondas de liberação no trânsito, né? A gente fala bastante disso quando o trânsito é muito intenso, tá? Então, eu vou falar primeiro dos acidentes fantasmas, né? Os acidentes fantasmas são aqueles que, por exemplo, um carro quebra, acontece um acidente e de repente acontece de você não ter mais o acidente ali. Só que esse fluxo de carros que acabou parando, ele vai ficar gigantesco, né? Dependendo da quantidade de carros que você tem numa via, você vai notar que existe, né, uma onda de trânsito que percorre, às vezes para tudo, né, outras vezes só um determinado momento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, então pensar um pouco de densidade, né, a gente fala tanto de densidade, densidade, o que que seria isso, né, é uma quantidade por um determinado volume, seria basicamente isso, tá, quando a gente fala de densidade de carros, né, uma quantidade gigantesca de carros, uma densidade alta de carros, significa que, vamos pensar no horário do rush, né? Pensar numa 23 de maio aí, uma Avenida Paulista às 4 da manhã, vamos dizer assim, 3h30, 4 horas, aí bem mais tranquila do que o horário do rush, que seria umas 7 horas, 6h30, né? Dependendo aí, 5 horas da manhã, 5h30 já começa a brincadeira, né? Então, pensando nessa proposição, nessa, nessa pergunta, é isso que fica. Então, se a densidade de carros for baixa, isso não tem tanto impacto, né? Tem pouco efeito, na verdade, porque a gente não consegue sentir essa onda de choque com esses carros tão distanciados e, ao mesmo tempo, outros carros podendo cortar outros carros. Então, não existe influência sobre isso. Mas, temos o seguinte, né? E quando essa densidade é alta, no horário do rush, por exemplo, né, uma quantidade violenta de carros, né, que você vê que para tudo aquela coisa e fica por um bom tempo, né? Às vezes o fluxo de carros diminuiu, mas parece que o trânsito permanece, né? Então, essa permanência, na verdade, ocorre por conta do quê, né? Pelo fato da densidade de carros ela ter aumentado gigantescamente, né? E aí você tem uma redução na velocidade. Essa redução na velocidade faz com que os carros não fluam com tanta tranquilidade, né? Com um melhor desempenho, vamos dizer assim. Outra coisa também seriam acidentes, né? Então, os acidentes, eles causam esse fluxo, né? Essa parada de fluxo de carros, tá? Eu fiz uma lousa aqui, trazendo um artigo científico, né, americano, tem sites americanos que trazem essas questões, né? Nesse caso aqui, a gente, Discussion of Traffic Waves, né? Uma discussão sobre ondas de tráfego, alguma coisa do gênero, tá? Que eu acabei trazendo aí para vocês verem também, mas de forma bem simplificada. Se vocês quiserem olhar o artigo com mais especificidade, né, especificações, né, vocês coloquem no link que também está na lousa que eu vou acabar apresentando aqui para vocês, tá? Então,
Para a gente ter uma ideia, para não ficar falando, né, montar um monte de carrinho aqui, ficar com um monte de carrinho aqui na frente da câmera, eu preferi montar essa lousa para simplificar a, a dinâmica, né, como eu vou explicar para vocês aí esse trânsito. Então, né, a gente viu aí, eu coloquei o site que eu tirei, né, ele está em GIF, né, ele é bem mais bonito, porque ele fica em movimento, mas mesmo estático a gente consegue perceber algumas coisas. Então, um exemplo aqui é, por exemplo, né, a gente tem um fluxo igual de carros, né, entrando e saindo. Então, você acaba saindo o carro aqui, até o cara ter esse tempo de resposta. O que seria esse tempo de resposta, né? A gente fala muito isso em ciência, né? O tempo de resposta seria a percepção, né, o processamento e a resposta. Então, isso sempre leva em torno, né, da percepção até a resposta, né, porque aí você tem o processamento do cérebro para essas percepções, é de torno de 1 segundo. Então, esse tempo de resposta dá uma demorada, né, para a pessoa que está atrás desse carro parado tomar uma iniciativa para conseguir, tá? E existem algumas, a gente vai falar também, o próximo vídeo vai tratar sobre isso, né, a gente vai falar um pouco sobre distanciamento de carros em estradas, no próximo vídeo, não percam aí, amanhã. E a gente tem essa questão de como é que a gente tem esse estímulo, né, esse tempo de resposta. O que interfere em tudo isso? Então, por exemplo, no tráfego nem tanto, né, mas o que interfere bastante nessas questões? Complexidade, né, se o problema é complicado, né, se a hora de você tomar a decisão, nesse caso é você ir para frente, né, acelerar o carro, então não é tão complexo assim, né. A familiaridade, às vezes, tem gente que só pelo fato de ver um carro já andando, já vai com tudo, né, assim, né, e isso é a familiaridade, né, aquela velha história, né, você aprende a dirigir dirigindo, né, você começa a pegar o, a, o manejo do negócio com mais familiaridade, você tem o traquejo do trânsito, vamos dizer assim, né. Também tem uma questão muito importante, a gente nota isso em pilotos de Fórmula 1, por exemplo, né, que pilotos no geral, né, a questão do estado do organismo. Então, quais são estados que faz com que esse tempo de resposta, por exemplo, diminua gigantescamente, assim, coisas que fazem o tempo de resposta diminuir. Uma das coisas, né, o sono. Sonolência faz a pessoa ter essa. Por isso, ó, muito bom esse vídeo também para quem vai prestar os vestibulares, né? A gente está próximo de vestibulares, então sono é uma coisa que diminui esse tempo de resposta no cérebro. Então você deixa o processo mais lento mesmo, tá? Outra coisa, aumento de temperatura. Tá? O aumento de temperatura, geralmente, você pode perceber em grandes escritórios sempre tem ar-condicionado por conta disso, né? Porque a percepção, esse tempo de resposta, esse estímulo, ele é dado por uma determinada temperatura. Então, ambientes muito quentes, por exemplo, faz com que o estado do organismo se altere e você tenha esse tempo de resposta também aumentado, demora mais para você processar. Eu digo por mim porque eu odeio calor, né? Então, o calor para mim, por exemplo, eu sinto isso, que deixa o raciocínio mais lento, parece que você fica mais sonolento, é uma coisa muito louca, tá? Outra coisa também é a idade, né? A idade vai influenciar, né? A gente percebe, tem essa percepção desses estímulos, né? Dessa percepção de estímulos, conforme vai passando o seu tempo, mais lento, né? Maior é o tempo de resposta do organismo, tá? Outra coisa que influencia, comida, né? Comida é uma questão que a gente se a gente come uma coisa que vai demorar muito na nossa digestão, por exemplo, né, nosso tempo de resposta vai aumentar, na verdade, porque toda a nossa energia ela está se concentrada ali na digestão. Então, tem essa questão também, né, essa questão energética, né, para onde essa energia vai no nosso corpo para conseguir fazer o tempo de resposta, né, ficar ou não mais lento ou rápido, né, tanto faz. E outras coisas como substâncias, né, álcool, né, alguns tipos de relaxantes musculares, até mesmo calmantes, faz com que esse tempo de resposta você fica mais lento, né, você fica mais sonolento, vamos dizer assim.
E uma das coisas importantes que a gente pode perceber também é que dos 5 sentidos, cada sentido tem um tempo de resposta, quer dizer, o tato é completamente diferente do paladar, que é completamente diferente do olfato, que é completamente diferente da visão, que é completamente diferente da audição. E quando a gente está dirigindo, o que, que é o mais importante, né? É a visão e a audição. Né? O tato nem tanto, né? Porque você não fica, né, tateando as coisas, não tem que sentir, tem essa percepção, etc. O cheiro, né? De repente, alguma coisa, você acaba fechando os vidros, né? Utilizando o ar-condicionado, essa coisa toda. E entre a visão e a audição, né? Qual é o estímulo que a pessoa percebe mais rápido, né? Para vocês terem uma ideia, a percepção auditiva, ela é muito mais rápida do que a percepção visual. Então, quer dizer, você dá aquela buzinadinha, né, na pessoa, dá aquele sustinho na pessoa, geralmente tem gente que toma um sustão, né, dependendo da buzinada. Então, a percepção auditiva, ela tem esse tempo de resposta mais rápido, porque ela precisa de menos meios para ter todo o processamento, né, no cérebro. Então, a resposta vem mais rápida por esses estímulos auditivos, tá? Outra coisa importante também é dizer que no visual você precisa, né, estar ali atento, tal. Então a gente tem um campo visual muito, comparado com a nossa audição, o nosso campo visual ele é muito menor do que o nosso campo auditivo, né? O nosso campo auditivo ele tem uma percepção até do que está atrás de você. E você consegue escutar pessoas que estão atrás. Você não consegue ver a pessoa que está atrás de você. Então, só para você ter uma comparação aí também dessas percepções, né? Tanto auditivas quanto visuais. Beleza. Sendo assim, a gente vai ter vários tipos de ondas, né? A gente pode ter essas ondas de choque. Então, até mesmo, por exemplo, essa onda estacionária. O que é uma onda estacionária, né? Você vê que, mesmo que saia o carro aqui, entre o carro aqui, esse aqui acelere e assim vá, sempre aqui você tem um nó, né? Você tem um lugar onde se concentram, né? Na verdade, nas ondas estacionárias a gente tem um outro conceito, mas a gente pode falar que isso é uma onda estacionária, né? Que fica um ponto, ele fica ali sempre com essa mesma quantidade, né? Ele sempre fica paradinho. Então, a mesma coisa acontece nessa entrada e saída. Aqui, né, nesse daqui, quando ele está em movimento, você percebe como se fosse o corpo de um anelídeo, né, o corpo de uma minhoca, de uma sanguessuga, né. Nesse caso, você percebe que essa onda aqui de movimento, como os carros estão indo nessa direção, essa onda, né, essa concentração de carros, ela vai indo no sentido contrário na direção do tráfego, né, tá bom? Outra coisa importante também é que a gente pode notar, né? Às vezes, acontece essas ondas, que nem nessa, a gente vai chamar de primeira figura, segunda figura. Essa terceira figura, por exemplo, ela mostra para a gente aqui essa grande quantidade de carros, né? Essa densidade de carros muito alta. E aí você percebe que, dependendo de como é o tempo de resposta de cada uma das pessoas, né? Cada uma das filas vai andar de forma diferente, tá? Aqui a gente tem uma suposição, né, por exemplo, de uma cancela de alguma coisa, então, você tem uma cancela, aqui você tem um fechamento aqui nesse caso, e de repente os carros começam a parar, e o tempo de resposta da pessoa vai fazer com que ela pare o carro mais rápido ou não, né, então a pessoa tem, por isso que essa percepção, por isso que mexer no celular, quando você está se dirigindo, está dirigindo um veículo, é muito perigoso, né? Porque o seu campo visual, mesmo que você queira, às vezes você põe numa altura que você consiga ver a tela do celular e o próprio a própria frente do que está vindo para você, você não consegue perceber isso. E às vezes o pessoal fala, não, tô olhando, mas passa batido. Na verdade, você está vendo sombras, porque nossa acuidade visual, ela é muito pequena. Então, quando você está concentrado olhando a tela do celular, toda a sua atenção visual está voltada para ela. E aí a probabilidade de ocorrência, né, de, de um acidente é muito alta. Então, temos aqui essa parada, né, de veículos, e aí mesmo que você abra essa cancela, essa linha esse nó de carros que fica aqui, ele vai continuar por um longo período. Pensar aí nas estradas, né, na época de férias, né, que a galera acaba indo para a praia, essa coisa toda, você vê isso se estendendo a quilômetros, e isso permanece, mesmo que o fluxo de carros não aumente,
né? Porque essa onda, ela vai indo e vai, né, se estendendo, mesmo que seja segundo a segundo, quando você soma isso, né, numa quilometragem altíssima, você tem horas, né, de espera. A mesma coisa é quando você tem, vamos ver aqui a quarta figura, quando você tem um carro, por exemplo, né, um veículo quebrado. Então você retira esse veículo daqui. Beleza, só que outros carros já começaram a parar. E aí o que vai acontecer? Quando esse carro perceber que ele tem que ir para frente, o outro também tem um tempo de resposta. Só que esses carros ainda estão parados. E conforme, se o fluxo daqui for menor do que o daqui, essa onda ela vai aumentando gigantescamente. Entretanto, se a saída de carro for igual à entrada de carros que a gente tem aqui atrás, essa onda ela vai ficar andando, né? Essa onda ela vai ficar percorrendo a estrada que nem nessa figura, quer dizer, tá entrando um, tá saindo outro, tá entrando um, tá saindo outro. E você percebe que essa onda de carros ela continua a vagar aí, mesmo não tendo mais o acidente, né? Então, um acidente fantasma seria basicamente isso, né? Você não tem mais absolutamente nada lá, só que essa onda de choque, ela permanece, né? E aí você tem as chamadas ondas de liberação, que seria o quê? Esses carros fluindo, né? Do modo que tem que fluir. Então você acaba pegando um trecho assim meio esquisito. Geralmente também quando você tem veículos lentos, né? Você tem que parar para fazer essa troca de faixa, alguma coisa do gênero. Então você acaba pegando também um pouco aí de trânsito, acaba diminuindo a velocidade, e aí na diminuição da velocidade você tem um aumento considerável de carros, e aí isso faz com que a densidade de carros aumente na estrada, tá? A mesma coisa acontece quando a gente tem um desvio, ele tem a mesma coisa, né? Até você perceber, até você olhar aqui que você tem que desviar, você vai dar a famosa seta, né? A famosa, né? Porque tem gente que tem, mas não usa. Então, eu falo isso porque eu fico muito nervoso com seta, pessoal. Tem uma galera que é fogo. E aí você acaba fazendo o quê, né? Os carros de trás, eles começam a ter que dar um distanciamento. Então, essa onda também de distanciamento, ela percorre durante, né, todos os trechos, né? A mesma coisa aqui, quando você tem vias superlotadas, né, só uma faixa de uma faixa dupla aqui, e aí você acaba esse veículo indo para frente, esse vai ter que entrar aqui, aí o outro passa e assim sucessivamente, e essa onda de choque, né, acaba percorrendo aí não somente ali o local onde está o, é, o acidente, mas percorre todo o trajeto da estrada, tá bom? E o meu vídeo basicamente fica por aqui, beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje, então isso são acidentes fantasmas, seriam acidentes que ocorreram aí, às vezes, né, essas ondas de choque, que a gente falou, ondas de choque são esses encontros violentos que a gente tem de carros, e acaba se propagando durante toda a estrada, né, e as famosas ondas de liberação, como a gente vê aí, né, operações aí que tem para descer a serra, eu não lembro muito os nomes, porque eu sou ruim meio de nome mesmo, mas essas operações, né, que você tem aí, geralmente é para isso, então dá aquela barrada e aí vai todo mundo de uma vez, né, e aí dependendo se acontecer alguma coisa no meio do caminho, vai que um carro quebra e aí começa, além, né, dessa densidade de carros gigantesca, acaba acontecendo mais densidade ainda porque você tem um carro, né, parado ali, ou não, ou tirou, mas ainda essa onda vai se propagar, beleza? Então, ficamos por aqui, física no dia a dia, amanhã temos a mesma coisa não, né? Temos o tempo de resposta, mas vamos falar sobre outras coisas também que acontecem no trânsito por enquanto, porque vão vir mais episódios aí, acompanhe nosso canal, divulga pro amiguinho, beleza? Porque você fala assim, mas é de física. Não, divulga para o amiguinho que não sabe física, que ele vai saber o que é física. Ele vai falar, física também é trânsito, física também é bichinho, física é não sei o que, é tudo, é tudo. E a gente vai desenrolando aqui, tá bom, pessoal? E aí, aos poucos, né, que nem eu falei para vocês, eu sempre me baseio nesses artigos científicos, eu sempre vejo essas coisas para estar trazendo uma informação certa para vocês, eu como físico tenho essa responsabilidade, né, com a ciência, para também não ficar trazendo informações errôneas ou só o achismo da minha parte, né, como vemos aí. Mas
é isso. Então, se baseando na ciência, é isso que acontece, e esses são os nomes que a gente acaba dando cientificamente para essas coisas do trânsito. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, se cuidem, e é isso aí. Muitas coisas boas para vocês, viu? Eu vou começar a chamar vocês todos de iluminados, tá bom? Porque ninguém é luminoso, né? Eu não conheço nenhuma estrela, só dou aula para gente iluminada. Então, para vocês aí, um grande abraço para todos os iluminados aí.